Tudo bom por aí? Por aqui tá tudo uma riqueza. Sou o professor Portari e pegue papel e caneta bem rápido, porque na aula de hoje você vai descobrir a fórmula de exatos 5 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando por aí e que com certeza é definitivamente o que você precisa para poder negociar e quitar os principais tipos de dívidas que existem em condições e descontos incríveis que podem chegar a até 97% da sua dívida e melhor, você pode começar ainda hoje. Olha, além disso, eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para me livrar de uma dívida de quase 200 mil reais em tempo recorde e limpar meu nome, voltando a ter cartões de crédito e cheque especial e tem mais. Vou te ensinar neste rápido vídeo como você pode copiar literalmente o que eu fiz e ter os mesmos resultados que eu tive. Eu vou te mostrar também casos de alunos meus, pessoas comuns como você e como eu, que conseguiram se livrar de dívidas e hoje levam uma vida próspera, feliz e melhor, sem dívidas. Tudo isso que iremos aprender juntos, você pode fazer mesmo que seja completamente inexperiente em negociar dívidas, mesmo que não tenha a menor ideia de por onde começar, ou mesmo que você não tenha sequer pisado numa faculdade, ou ainda que não tenha feito o ensino médio, ou não entenda nada de internet, ou ainda que ache que já tentou de tudo. Dá para se animar, não é? Que bom! Eu vou te esperar uns segundinhos para você pegar uma caneta e também papel e anotar tudo, tá bom? Pronto, muito bom. Agora coloque toda a sua atenção aqui em mim, ok? Imagine a seguinte situação, e se você conseguisse hoje uma técnica simples e fácil de usar para conseguir se livrar das dívidas, um método testado e aprovado para livrar você da pressão e da vergonha que você sofre com os credores, da família, dos amigos, da sociedade em geral. E se você pudesse, dentro de pouco tempo, voltar a ter uma vida financeira sadia, podendo dormir e acordar despreocupado com a coisa das dívidas, como já foi um dia no passado, investindo para isso apenas alguns minutos do seu dia, hein? O que eu vou te mostrar nesse vídeo pode te proporcionar tudo isso. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, não é? Pois é, eu também pensava assim, até que eu pude conhecer o trabalho de um dos melhores especialistas do Brasil em dívidas de empresa, e daí adaptar o método dele para pessoas físicas como você e como eu, e depois testar comigo mesmo e com os meus clientes e alunos. E agora, vem aqui comigo para a tela do meu computador apenas para eu te mostrar os resultados que eu consegui para mim e também para minha empresa. Veja comigo enquanto eu entro online nas contas do banco da pessoa física e da pessoa jurídica e veja que eu recuperei os limites de cheque especial nas duas contas e veja também que reconquistei o meu cartão de crédito. E não só isso, como adquiri um outro cartão, mas deixa eu comentar que nesse caso eu só tenho um segundo cartão porque eu não pago anuidade e também porque eu ganho pontos para trocar por prêmios quando eu compro combustível com ele num determinado posto de gasolina. Entendeu que nesse caso é só vantagens, né? Aqui está as contas em meu nome, Eliseu Júnior, ou Júnior Portari, que é o meu nome de trabalho, de palestrante. Como você viu, são resultados que eu consegui até agora, ou seja, hoje eu levo uma vida tranquila e sem sustos, com crédito, não é? Como deveria ser a vida de todas as pessoas. Muito bem, você quer aprender como eu fiz para negociar e quitar as dívidas e limpar meu nome, dedicando a isso apenas alguns minutos do meu dia durante algum tempo? Então não sai daí porque eu não sei por quanto tempo este vídeo vai estar no ar. É que tem muita gente grande do mercado interessada em que eu pare de fornecer essas informações que estão mudando literalmente a vida de centenas de pessoas. Eu sei que você entende o que eu estou querendo dizer, não é? Então assiste enquanto este vídeo ainda está no ar, ok? E é claro que eu sei que você deve estar pensando que já tentou de tudo para se livrar das dívidas. Eu sei, eu também pensei assim durante muito tempo. Porém, o que eu vou te revelar hoje é incrivelmente único e você só acha aqui. Você pode estar pensando, mas para você é fácil porque já tem experiência, já negociou as suas dívidas, dos seus alunos, dos seus clientes, né? E não, eu posso te dizer que não tinha a menor experiência quando as coisas começaram a ficar difíceis para mim. Eu não comecei sendo um especialista em finanças, nem dava tantas palestras sobre o assunto pelo país inteiro para milhares de pessoas todos os anos, ou sequer imaginaria que um dia
poderia ser professor na melhor escola de negócios do país e uma das 100 melhores do mundo, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Talvez você já tenha ouvido falar. Nem havia escrito o livro Dinheiro Dá em Árvore, que por sinal vendeu milhares de cópias somente nos primeiros dias de lançamento e virou best-seller. Mas nem de longe eu sonhava que pudesse viver todas essas coisas. Também nunca poderia imaginar que algum dia eu pudesse voltar a viver coisas simples que vivo hoje, como por exemplo, poder comprar um presente de aniversário para os meus filhos, sair para almoçar ou jantar com eles. Também nunca pensei que pudesse fazer uma viagem de férias todos os anos. Não, muito pelo contrário. Quando eu tive os meus primeiros problemas com dívida no ano de 2002, e foi no ano de 2002 até 2008 que eu vivi a pior fase da minha vida. Eu cheguei a ficar internado no hospital por conta de uma crise nervosa. E adivinha o motivo dessa crise nervosa? Eu lembro que naquela época não tinha dinheiro nem para abastecer o carro. A conta do banco vivia negativa e mês após mês ficava pagando juros ao banco e o buraco só aumentava. E a mesma coisa acontecia com o cartão de crédito, que eu nunca pagava a fatura completa, sempre pagando o mínimo e já tinha perdido o controle das dívidas. Fazia tempo. Eu só não cheguei a passar fome, mas passei muita privação e humilhação. E somente quem tem dívidas sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Era o tempo todo o telefone tocando com cobranças absurdas, mal educadas. Eu tive inclusive a busca e apreensão de um carro meu, muitos cheques devolvidos sem saldo, com limite estourado, cartões de crédito cortados e como tinha uma empresa que também ia mal naquela época, eu recebia na porta o tempo todo oficiais de justiça, trazendo cobranças e mais cobranças. A vida social, então, nem pensar. E quando eu conseguia pagar uma daquelas contas, logo já chegava outras no lugar e... Enfim, eu não via como sair daquela situação e o pior é que naquela fase da vida eu achei que as coisas não poderiam piorar, porque já estavam tudo perdido mesmo, né? Mas sim, elas pioraram. Bom, isso que eu vou te contar agora me deixa um pouco envergonhado, mas eu sinto do coração que eu devo te contar. Eu lembro que era uma tarde bem fria, de inverno do ano de 2002. Eu tinha na época uma pequena indústria de confecção e estava voltando do almoço quando parou junto comigo o caminhão da empresa de energia. Ele estava vindo cortar a eletricidade porque nós não estávamos pagando a conta fazia 3 meses. Foi aí que bateu o desespero. Aquele dia era decisivo. Se eles cortassem a luz, eu simplesmente fecharia as portas da empresa porque dependia da produção para não falir. Eu ia ficar devendo para todo mundo, para fornecedores, para governo, para funcionários e só Deus sabe o que seria de mim. Eu lembro que eu pedi para o motorista para que ele fosse fazer as outras tarefas que ele ainda tinha que fazer naquela tarde e deixasse para voltar ali na empresa somente no finalzinho do dia, depois que já tivesse feito todas as outras atividades e por isso deu tempo de eu correr para arrumar dinheiro emprestado com um bom amigo, que é meu amigo até hoje, o Adriano, e depois disso corri voando para o banco e paguei 2 das 3 contas atrasadas, depois corri de volta para a empresa a tempo de evitar que eles cortassem a luz. No finalzinho do dia, o motorista chegou, conforme ele havia prometido, e daí eu entreguei na mão dele os comprovantes das contas pagas e ele se foi, ufa, sem cortar a luz. Depois que ele saiu, eu sentei na minha cadeira e isso foi a última coisa de que eu me lembro. Até o meio-dia do dia seguinte, eu acordei no hospital. Até hoje, isso é um branco completo e total na minha memória. Bom, depois daquilo eu desanimei completamente, perdi totalmente a vontade de lutar. Me veio uma falta de vontade, uma impressão de que tudo estava perdido, uma paralisia, um sentimento de impotência, de fracasso. Era muita pressão de todos os lados. Você deve saber do que eu estou falando. E não sei se você já sentiu isso, mas é ruim, muito ruim mesmo. E o maior medo nessas horas é de que você venha precisar do mínimo, que te venha faltar um mínimo para você e para sua família. Você começa a pensar o que vai ser do meu futuro e quanto mais você pensa, mais parece que as coisas não vão ter mais jeito. Não sei como eu consegui sobreviver àquilo. Mas foi justo naquele péssimo momento que uma coisa incrível aconteceu. Eu não sei se uma simples coincidência, se é que você acredita em coincidências, né? Ou se algo divino, ou talvez o destino, não sei dizer. O que aconteceu é que eu fui apresentado a um contador renomado que é dono de uma empresa especializada em recuperar empresas com dívidas. Ele dizia ter um método fantástico, totalmente dentro da lei e que aproveitava
todas as aberturas que a própria lei tem para conseguir excelentes negociações de dívidas e recuperar essas empresas. Mas, apesar de eu ter ficado muito empolgado com aquela nova chance que eu tinha, também fiquei com muito medo de que ele fosse mais um daqueles trambiqueiros que só querem se aproveitar da situação difícil para dar um golpe em quem está desesperado. Mas mesmo assim, ele me parecia muito confiável e eu voltei a ter alguma esperança. Só tinha um problema. Ele cobrava uma parte do trabalho dele adiantada, isso, e não era barato. E eu pensei, se eu mal conseguia pagar as contas de luz em dia, como é que eu arrumaria um valor tão grande como aquele para dar de entrada no serviço dele? Bom, o melhor é que eu vi que aquele valor que eu investiria no trabalho dele não era nem perto do que eu tinha em dívidas. Então, se desse certo e se eu conseguisse reduzir o valor das dívidas, eu sairia daquela encrenca toda bem melhor do que eu tinha entrado. Então decidi que eu ia mesmo contratá-lo. Só não sabia ainda como arranjar aquele dinheiro todo. Apenas decidi que iria, porque valia muito a pena. Resumindo, corri atrás daquilo como se fosse salvar a minha própria vida e no final eu consegui o dinheiro emprestado com parentes, com um amigo, namorada na época, agiotas. Deu muito trabalho, mas eu consegui e começamos juntos a fazer um trabalho. E já nas primeiras semanas que nós começamos a praticar o método dele, começaram a aparecer os primeiros resultados e foi ali que eu descobri que poderia adaptar aquele mesmo método de empresas para pessoas físicas como você e como eu e tantas milhões de outras pessoas que possuem dívidas. E ainda descobri mais, eu descobri que a lei brasileira, ela trata as dívidas de empresas e as dívidas de pessoas físicas de maneira completamente diferente, beneficiando as pessoas físicas. Bastava que eu conseguisse apenas montar a ordem correta e aplicar as ações corretas. E eu fiz tudo aquilo e pronto, estava nascendo uma metodologia bem planejada para qualquer pessoa poder negociar e quitar suas dívidas em tempo recorde, sem ter que pagar valores tão absurdos de juros, multas e taxas, que em um ano pode multiplicar a sua dívida por 5. Finalmente eu havia descoberto uma fórmula que funcionava, que era praticamente a prova de falhas, porque poderia ser colocada em prática por qualquer pessoa. Então, mais que depressa eu comecei a colocar no papel e a testar tudo, ponto por ponto. Como dívida era o que mais eu tinha, deu para fazer muitos testes e comprovar que já nos primeiros 90 dias de aplicação é possível obter resultados. Já nesses primeiros 3 meses nós tínhamos feito excelentes negociações com bancos. Eu consegui prazos longos para começar a pagar, taxa de juros incrivelmente baixas em alguns casos, inclusive sem taxa de juro alguma. Sem contar, claro, os valores das dívidas que conseguimos ótimas e incríveis reduções. Finalmente tínhamos um caminho, um método, uma fórmula que realmente funcionava para negociar e quitar dívidas. E depois que eu comecei a negociar e a pagar as minhas dívidas e meu nome já estava começando a limpar, eu decidi fazer a diferença na vida de outras pessoas através do que eu passei a chamar de projeto dívida zero, ou seja, nenhuma dívida, isso mesmo, nenhuma dívida para mim e nenhuma dívida para o maior número de pessoas que soubesse da existência do projeto dívida zero e ainda ganhar algum dinheiro ajudando essas pessoas. E hoje, passados alguns anos e depois de muitos testes, estudos e aperfeiçoamento, posso dizer que o método está bem maduro. É um padrão de passos que, se repetido com disciplina, da forma que eu ensino, não tem como dar errado. Eu costumo repetir em minhas palestras que livrar-se das dívidas é uma decisão seguida de algumas ações bem planejadas e na ordem certa. Mas veja bem, isso é muito importante. Eu ainda não tenho a menor ideia do porquê que a vida me fez dar de cara com essa ideia e criar esse método. Não sei se foi o destino, sei lá. Mas de uma coisa eu sei, não existe nada diferente em mim. Você e eu somos absolutamente iguais. As mesmas capacidades. O que eu fiz foi conhecer sem querer uma ideia que nem era minha, por sinal, e criar um método. Depois eu aperfeiçoei ele e comecei a testar bastante comigo e com outras pessoas. E para isso eu investi muito tempo e muito dinheiro na minha vida. Só isso, mais nada. E é por isso que, se deu certo comigo, não tem como dar errado com você. Agora pense junto comigo. E se você colocasse as mãos nessa fórmula simples e capaz de resolver os seus problemas com dívidas, hein? O que você faria? O que você faria, por exemplo, como você acordaria amanhã? Eu sei bem essa sensação. Esse método que eu vou te mostrar agora permite que qualquer pessoa tenha capacidade de negociar e se livrar das dívidas de uma vez por todas. Mesmo que você seja uma pessoa tímida, simples, ou mesmo que não tenha experiência
experiência em negociar dívidas, mesmo que não tenha a menor ideia de por onde começar, mesmo que possua vários tipos de dívidas, ou mesmo que já esteja cansado de tudo ou até já tenha desistido. Eu sei como é, já passei por isso tudo. Essa forma é um passo completo, um manual, a forma que eu utilizei para negociar dívidas que beirava os R$200 mil. Isso mesmo. A mesma fórmula que meus alunos vêm utilizando para se livrarem das dívidas e transformarem suas vidas, literalmente. Bom, eu sou Eliseu Júnior Portari, ou Professor Portari, como os meus alunos me chamam, e sou considerado um dos maiores especialistas em finanças pessoais e negociações de dívidas do Brasil. Essa foi uma parte curta da minha história. Eu sou autor do único e completo método em forma de treinamento para a negociação de dívidas, o projeto Dívida Zero. O projeto Dívida Zero é o único treinamento que apresenta um passo a passo didático. É o resultado de horas e horas de estudo, adaptação e testes do que funciona e do que não funciona. Eu simplesmente desconstruí várias ideias e teorias, reorganizei e adaptei, testando até dar certo de verdade. Não existe nada de achismo ou de teorias vazias. É prática mesmo. Não é se vai funcionar, é quando vai funcionar com você. Centenas de alunos estão utilizando e comprovando os resultados. Você vai ter acesso a um treinamento completo e que funciona mesmo e que você pode começar já e a partir de hoje, de agora mesmo. Todo esse conhecimento, sucesso e estratégias vão ser seus também. Você pode colocar a mão em tudo isso hoje. Como se preparar e qualificar em simples passos para negociar suas dívidas em excelentes condições e passar a levar um outro nível de vida, onde você poderá ser dono de suas próprias ações, sem humilhações e tendo paz de espírito para você e para sua família. Você finalmente vai poder respirar aliviado, sem aquele peso e sufoco nas costas. Uma vida como você tanto merece, como sempre sonhou. Mas claro que eu tenho que te dar um lembrete. É que o projeto Dívida Zero não é nenhum processo mágico. Você não vai acordar amanhã e ter as suas dívidas quitadas. Não, não é nada disso. Claro que ele funciona. Ele funciona mesmo para quem aplicar os passos da maneira que eu ensino no treinamento. O benefício real do projeto Dívida Zero é você ter uma base pessoal sólida, capaz de negociar com vantagens imensas os principais tipos de dívidas que existem. São técnicas fáceis de aprender que duram para a vida inteira. Não é uma técnicazinha para fazer uma ou outra negociaçãozinha de uma dívidazinha aqui e outra ali. Não, não é nada disso. Pelo contrário, trata-se de um guia passo a passo para você negociar dívidas pessoais com reais descontos, grandes reduções de valores. Não é um cursinho chato como alguns que tem por aí em outras áreas, nada disso. Estamos falando de um projeto estruturado que você vai fazendo e já vai vendo as coisas acontecerem. É um treinamento para homens e mulheres que estão dispostos a parar de enrolar e começar hoje mesmo com a única maneira que realmente funciona para transformar suas vidas financeiras. É um treinamento para quem quer de fato mudar de vida, sair do sufoco e da pressão desses credores que só querem arrancar o seu sangue e a sua pele, com juros sobre juros, numa gangorra infernal que não acaba nunca. E se você está aqui me assistindo até esse momento, é porque você faz parte de um pequeno grupo de pessoas inteligentes e decididas a terem sucesso. Resumindo, não existe uma maneira verdadeiramente fácil e milagrosa de quitar suas dívidas. Você não vai acordar amanhã sabendo que as suas dívidas simplesmente sumiram. Porém, eu criei um treinamento para que você possa ter resultados práticos o mais rápido que é humanamente possível. E quando eu digo projeto Dívida Zero, é porque é um projeto mesmo, um método desde o zero, fácil de executar desde o comecinho até a finalização, onde cada etapa eu te ensino a prática, na prática, o que fazer, como fazer e não tem como dar errado. Então, se isso é o que você quer para a sua vida, dá uma olhada apenas em uma pequena parte de tudo que você vai encontrar no projeto Dívida Zero. É um treinamento completo com 5 módulos e mais de 30 aulas em vídeos inéditos, totalmente guiados por mim e de fácil execução, além de vários materiais complementares de apoio e exercícios onde você vai aprender desde o zero até saber negociar muito bem suas dívidas com total autoridade e obter excelentes resultados. Você vai aprender como negociar suas dívidas conseguindo grandes descontos no valor todo da dívida
e parcelamento que você possa pagar no maior prazo que você precisar. E eu digo prazo porque o valor da dívida às vezes baixa tanto, cai tanto que o prazo para pagar talvez não precise ser assim tão longo, ele pode ser até curtinho. Mesmo que você não tenha nunca negociado uma dívida na sua vida, ou mesmo que você não tenha experiência alguma nisso. Eu vou te revelar de uma maneira super simples como utilizar esse curso e qualquer um outro curso que você venha fazer na sua vida até ter o máximo de resultados apenas seguindo alguns detalhes simples. Eu estou te entregando um avião grande, um avião de carga nas mãos e você precisa aprender como voar com ele. Por isso que essa parte inicial do curso tem um benefício tão grande e vai te ajudar e ajudar muito. Vamos ver isso juntos no módulo 0 do curso. Se você não tiver coragem de dar o primeiro passo, com toda certeza não vai conseguir subir a montanha. E é por isso que eu também vou te ensinar como é e o que é a mentalidade de falta, também conhecida como mentalidade de escassez, e o que é também mentalidade de acumulador, e como desenvolver essa mentalidade de acumulador para superar os momentos difíceis de pressão da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, dos vizinhos e às vezes até da empresa onde você trabalha. Para isso, vamos aprender juntos a estratégia do ninguém morre. Você também vai aprender a técnica da indignação para enfrentar de igual para igual os cobradores e principalmente saber como reagir bem às cobranças abusivas, hostis e humilhantes dos credores, dos escritórios de cobranças, dos bancos, etc. Com essas técnicas e estratégias simples e práticas, você vai ter esses cobradores na palma da sua mão. Você também terá acesso a um texto pronto, que eu mesmo utilizei para me treinar e treinar outras pessoas para se preparar para terem os primeiros contatos com os cobradores. Eles vão passar a amar você. Você vai ver, mesmo que você esteja devendo para eles. Eu te libero também outros materiais que servirão para preparar você emocionalmente para passar muito bem por esse momento difícil, porque mentalidade é tudo. O que não é medido não pode ser melhorado. Por isso que depois de estudar os módulos 0 e 1, você já estará fortalecido emocionalmente, com a mente preparada para a ação. Então nós vamos realizar um diagnóstico completo, um check-up, um exame completíssimo e simples da sua vida financeira. Você também vai aprender a conhecer verdadeiramente os seus números, saber centavo por centavo qual realmente é o custo da sua vida. Vai aprender como utilizar a melhor e mais prática planilha de orçamento que eu tenho conhecimento. E caso não esteja familiarizado com planilhas eletrônicas, não se preocupe, eu ensino um jeito que não tem como dar errado. Você também vai aprender a combinar o uso dessa planilha com um incrível e poderoso caderno, o caderno do orçamento perfeito, que você receberá o arquivo para baixar e imprimir, e o uso desse caderno vai transformar a sua vida, você vai ver. Você vai aprender também uma forma infalível de organizar o seu orçamento em tempo recorde de 90 dias, sem ter que parar no meio do caminho por falta de motivação ou por falta de disciplina. Pense na seguinte comparação: se as empresas que lidam com muito mais dinheiro do que você e eu, e elas são muito mais fortes do que nós, se elas não deixam de ter seus controles e por isso conhecem seus números em centavos, então imagine a importância desses controles para pessoas simples como você e eu. Essa e outras aulas completam o módulo 1 do curso. E em seguida é hora de dar nome aos bois. É aí que partimos para um dos momentos-chave do curso. Iremos verificar juntos e, de graça, a dívida ou dívidas que estão no seu nome. Depois disso, escolher através de um exercício simples por qual delas nós vamos finalmente começar a negociar e pagar. E claro, também vamos estabelecer estratégias para isso. Vamos definir os valores totais que você pode pagar, valores de parcelas, as menores taxas de juros, ou até não pagar juros alguns, claro. Isso mesmo, vamos ver juntos como em muitos casos o credor vai descobrir que vale a pena ele negociar e receber de você, ainda que o valor que ele tenha que receber seja menor que o valor original da dívida. 76% dos empréstimos bancários possuem alguma parcela em atraso. Por isso que negociar com o banco exige grandes estratégias especiais. São milhões de pessoas utilizando o limite do cheque especial e pagando juros astronômicos. Outros bilhões já estouraram o limite de suas contas e pagam taxas absurdas porque excederam o limite do banco. E essa dívida fica praticamente impagável. Nós iremos aprender também como resolver questões de cheques devolvidos, nome no CCF, contas encerradas com dívidas pendentes e principalmente como negociar com o gerente do banco ou do escritório de cobrança e fazer propostas, contrapropostas, além de muitos outros pontos ligados às dívidas bancárias. Tudo isso na sequência exata para que você consiga imensos descontos que podem chegar até
97% da sua dívida, porque eu e vários alunos já conseguimos valores assim. Como você pode ver nesse documento de banco, por exemplo. Tudo isso e muito mais nós trabalharemos no módulo 2. Os cartões de crédito também exigem uma estratégia bastante especial antes e na hora de negociar. Assim como as dívidas com bancos, eles são responsáveis por verdadeiras ruínas, desgraças nas vidas das pessoas por conta dos juros absurdos. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Teve cartão de crédito de uma grande rede de supermercados que você deve conhecer, que chegou a cobrar recentemente dos seus clientes uma taxa de juros de 1000% ao ano. Isso significa, se você começasse o ano devendo para eles R$100, no final desse mesmo ano você deveria R$1.000. O que você acha de tudo isso, hein? Péssimo! Também iremos aprender juntos como tratar de dívidas com mais de um cartão de crédito, como proceder com esses cartões cancelados e como adquirir um outro cartão de crédito ou manter um cartão bom durante o processo de pagamento dos outros. Existem dívidas mais fáceis e dívidas mais difíceis de se negociar. As dívidas de crediário ou carnê de lojas, cartão de crédito de lojas, essas são a terceira causa da negativação do nome de pessoas, mas também são uma das dívidas que mais rapidamente se pode negociar e já tirar elas logo da sua frente, não é? Por isso eu ensino como fazer tudo isso e recuperar seu crédito o mais rapidamente possível e vamos ensaiando juntos com você até estar preparado para negociar e reduzir muito mesmo a sua dívida. Técnica é tudo nessa vida. Como você fazer isso e aprender muito mais, nós vamos ver no módulo 3. Por outro lado, é preciso você saber que existem alguns tipos de dívidas que oferecem riscos de problemas sérios e maiores do que simplesmente ter o nome sujo. E outras podem até causar perdas como o imóvel ou carro. E é preciso que você conheça cada uma delas e saiba como tratar de cada uma delas, dando a devida importância e urgência, conforme for o seu caso, ou se é que é o seu caso, não é? Também existe um tipo de dívida que é a pensão alimentícia, que pode até dar cadeia. Ainda sobre dívidas perigosas, vamos tratar especificamente sobre veículos, como aprender a reduzir os valores de financiamentos com juros abusivos, como evitar busca e apreensão e o que fazer quando existe parcela do financiamento dele atrasadas. Vamos aprender juntos o que vale a pena e o que não vale a pena fazer, quando e como tomar atitudes para evitar ou minimizar os danos. Porque para os bancos não vale a pena prender seu carro, sabia? Tudo sobre dívidas com carro, quais são as dívidas perigosas e como evitar as consequências de cada uma delas é o que vamos aprender juntos no módulo 4. E eu reservei o melhor para agora. São dicas fantásticas e que vão dar certo com você. Eu vou te ensinar técnicas maravilhosas sobre como você ter descontos incríveis nas suas dívidas. Eu vou te ensinar minhas técnicas secretas para você manter uma boa relação com os parentes ou amigos para quem você deve. Também vou te ensinar ainda como meus alunos estão conseguindo fazer com que as operadoras dos cartões, dos próprios cartões de créditos dele, paguem a fatura completamente, isso mesmo. Eles estão quitando as faturas atrasadas sem ter que colocar o dinheiro do bolso. Eu vou te ensinar essa técnica. E tem mais, você irá aprender como manter um cartão de crédito mesmo com seu crédito comprometido. Também vou ensinar as mulheres a não caírem num golpe muito comum contra elas e não perderem dinheiro. Você vai aprender definitivamente a não cair na armadilha das dívidas outra vez. Essa e outras dicas imperdíveis nós aprenderemos juntos no módulo 5. E tem muito mais. Eu disponibilizo para você uma série de materiais extras, como exercícios simples e transformadores, planilhas, impressos, lista de tarefa e vários recursos inéditos para você ir além, ir adiante sem desanimar e conquistar excelentes resultados. Entre esses materiais que você vai encontrar, tem exercícios para você fazer após a maioria das aulas e o melhor, eu vou te dar uma lista de verificação ou checklist, como muitos costumam chamar, e esse checklist irá te ajudar a não esquecer nada, não deixar nada para trás, não fazer nenhuma ação sem que seja planejada de verdade. Bom, eu peço desculpas porque não tem como detalhar aqui tudo, né? Tudo que você vai aprender no projeto Dívida Zero. Senão, eu teria que ficar o dia todinho mesmo falando, né? O treinamento é mesmo completo e foi feito para que você tenha resultados e resultados rápidos. Sabe, o que me motiva mesmo é ver o resultado de centenas e centenas de alunos meus, como o Salles de Paranaguá, no Paraná, que nos contou sobre os seus resultados. Olá, meu nome é Salles, tudo bem, pessoal? Eu estou aqui para falar do professor Fontari, né, do projeto Dívida Zero. Okay? Alguns anos atrás eu conheci aqui na minha cidade, em Paranaguá, no Paraná, né? Eu me encontrava numa situação realmente muito difícil, né? A ponto de estar com o meu carro atrasado, aí com problema até de busca e apreensão, pagando aluguel.
numa situação assim, usando meu cheque especial, é uma situação muito delicada mesmo, ok? E através desse método dele, eu coloquei em práticas algumas dicas dele, negociações que hoje eu faço muito bem, por sinal, ok? Eu estudei e apliquei esse método dele. Com isso eu consegui sair realmente dessas dívidas, aplicando, né, toda essa expertise que ele passou com esse método do Dívida Zero. E graças a Deus hoje eu tenho minha casa própria, meu carro está quitado. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o banco pedia R$6.890 para quitar meu carro, eu consegui quitar meu carro com R$3.000, tá? Isso aí é uma vitória para mim, ok? Então hoje eu moro no que é meu, eu tenho com minha família hoje realmente paz, ok? Mais alegrias, porque realmente eu estava numa situação de dificuldade total, ok, pessoal? Então esse método eu recomendo para todos vocês. O professor Portari brilhantemente conseguiu encontrar, né, ali nesse método algo para nos fornecer de melhor, com todo o seu conhecimento, com toda a sua gama de contato, ok, pessoal? Desde já desejo todo sucesso para vocês. Obrigado. E também o Dr. Durval de Campinas e... Doutor, o método funciona? Funciona, mas tem que pôr na prática, né? Não adianta só pegar a teoria e não correr atrás. Vai dar um pouco de trabalho no início, vai ter que começar a organizar suas finanças, mas ele tem um racional de uma matemática, é impossível dar errado. Esses são casos de sucessos de pessoas que têm a mesma renda que a maioria das pessoas, como nós, os brasileiros comuns, como você e como eu, e o Salles que falou agora pra gente, dando seu depoimento de como o curso funciona, e também é o caso daqueles que têm uma renda maior, como o Dr. Durval de Campinas, e todo mundo pode passar por um sufoco na vida. O que não pode é ficar olhando para o sufoco e não tentar sair dele. Olha, eu desenhei todo o treinamento de uma forma inovadora, te dando a cada aula um passo a passo simples do que você fazer e já ir colocando em prática e vendo também os resultados. Um bom método é assim mesmo, completo. Ele não deixa nada passar. Você não precisa esperar concluir todo o curso, todo o treinamento para colocar em prática. Você já vai estudando e fazendo desde o primeiro dia e já vê a coisa acontecendo progressivamente. É um método para quem quer mudar de vida mesmo e mudar por completo. E é por isso que agora você tem nas mãos a oportunidade que sempre sonhou para viver uma vida sem dívidas e poder fazer as coisas que sempre desejou e até agora não tinha conseguido, simplesmente porque não conhecia uma maneira para isso. E agora que você já sabe que o treinamento Projeto Dívida Zero é o único e completo e que é a melhor solução para você aprender a negociar e quitar suas dívidas, então vamos ver o que você vai ter acesso imediato hoje ao entrar nessa turma. Bom, você vai receber acesso imediato ao Projeto Dívida Zero, que são 5 módulos e mais de 30 aulas em vídeos e uma área exclusiva de membros. E não acho que parece uma coisa muito grande não, porque é assim mesmo. A sua grande vantagem, o seu grande potencial está por ser completo. E é assim completo mesmo, e você não precisa ficar estudando para só depois pôr em prática. Não, você começa a estudar e começa a fazer já ao mesmo tempo. E com isso, já começa a ver também os resultados. Esse é um diferencial que você só encontra aqui. Você vai aprender a praticar a mentalidade correta que você deve ter, exatamente como funciona o curso, até fazer as suas negociações e com grande habilidade e resultados. O que fazer e o que não fazer, onde eu errei e você não deve errar, e tudo que eu acertei, tudo que deu certo, que você deve copiar igual a mim. Eu te entrego tudo prontinho, tudo como eu fiz. Além disso, o treinamento é totalmente flexível. Você estuda quando e onde puder, de onde for melhor para você. Você terá acesso vitalício, ou seja, enquanto o curso estiver no ar, você tem acesso a qualquer tempo. Por todo esse incrível conteúdo, eu poderia pedir no mínimo R$2.000, considerando que você pode ter muito mais do que isso em desconto, dependendo do valor da sua dívida. E isso às vezes até seria pouco, porque não existe nada no mercado que seja nem parecido pelo potencial que tem, até que seria baixo, não é? Mas R$2.000 não é o que você vai ter que investir hoje. Eu tenho algumas surpresas para você. Bom, além do treinamento principal, você vai ter acesso a um material que eu acho incrível. Um plano de ação detalhado de 90 dias. É um plano passo a passo em vídeo totalmente prático, com tarefas que você vai seguir até dar certo. Esse plano de 90 dias vai servir para você ter um guia rumo exato aos resultados. Esse plano te ensina exatamente o que você tem que fazer na ordem certa. É um plano de ação mesmo, totalmente em vídeo, te explicando que isso é além do treinamento
treinamento, ok? É um super complemento para você aumentar seus resultados da forma mais rápida possível. Só por isso, aqui eu poderia tranquilamente cobrar mais uns R$1.000, porque eu sei que tem muita informação por aí na internet, mas o que sempre acontece é que as pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer com toda essa informação solta e fora de ordem. Por isso, tem um valor tão grande esse material que veio para garantir que você saiba exatamente o que tem que ser feito e na hora certa que tem que ser feito, até que tudo funcione. Com esse plano, você precisará de apenas poucos minutos por dia para colocar ele em prática. É muita coisa, muito material, muito potencial e muito resultado. Porém, não é só isso que você vai levar ao entrar para essa turma do projeto Dívida Zero. Eu ainda vou te dar uma coleção de bônus incríveis, mas você tem que agir rápido. Os bônus são: bônus 1, comunidade de membros. Repare que eu estou começando com bônus que vale mais que o próprio treinamento. Você vai ter acesso a um grupo de alunos que conta com vários membros que diariamente estão lá interagindo, compartilhando os resultados, dando dicas, tirando dúvidas, dando ideias e conversando entre si. Esse grupo é fantástico, muitas amizades, parcerias e muita ajuda mútua surge dali. É ótimo, é excelente. E você vai poder fazer parte dessa comunidade incrível. Lá é como um treinamento à parte mesmo, é excelente. Bônus 2. Todo o curso em áudio de MP3. Isso mesmo, além do conteúdo do curso que você já tem online, você terá esse áudio em MP3 para poder ouvir onde e quando quiser, porque é o mesmo material com a mesma qualidade do curso em vídeo. Você tem ainda o imenso benefício de poder ouvir esse conteúdo no seu carro, enquanto vai do trabalho, para a academia, para a escola ou para a faculdade, ou ainda enquanto está voltando para casa. Também pode ouvir no celular, no ônibus, ou até mesmo enquanto faz uma caminhada, ou ainda na academia enquanto malha. Imagine quanto não poderia cobrar apenas por esse curso em áudio, uns outros R$1.000 pelo menos, mas você não paga nada por isso. Agora, só lembrando algo muito importante, por causa de ser único, completo e de resultados imediatos, também da comunidade de membros, do curso inteirinho em áudio MP3, principalmente por causa do fantástico plano de ação de 90 dias e de todos os demais bônus, a capacidade de pessoas que podem entrar no método é pequena. Então, você precisa agora entrar para o treinamento, porque a qualquer momento as vagas vão se encerrar e eu não tenho a menor ideia de quando elas vão ser reabertas. Bônus 3. Uma das coisas que dão muito resultado em qualquer tipo de treinamento é o fato de o aluno fazer anotações. Comprovadamente, anotar dá muito mais resultado e ajuda a fixar as ideias. E por isso eu disponibilizo no curso os arquivos do treinamento para você imprimir e usá-los para fazer anotações em cada tópico estudado. Olha que legal! Você vai estudando, revisando e fazendo anotações nos tópicos, de maneira que você vai aprender cada vez mais rápido e muito mais rápido do que imagina. Você vai ter resultados extraordinários com este recurso. E eu poderia facilmente cobrar uns R$99 por ele. E especialmente hoje, você também não paga nada por isso. Bônus 4. Um guia com resumo dos 9 melhores livros de finanças que existem em português. Você vai economizar centenas de horas de leitura e também dinheiro lendo apenas o que vai servir para você, porque eu já investi todas as horas e todo o dinheiro que precisava fazendo essa verdadeira peneira para você. São livros que você não pode deixar de ler e que vão transformar a sua vida financeira. Por esse guia, você não vai pagar também absolutamente nada. Bônus 5. Curso Orçamento Perfeito. Você sequer imagina o valor desse bônus. Todos os adultos do mundo deveriam fazer esse curso. Nele, eu ensino você a administrar suas finanças de uma maneira simples, inteiramente prática e com resultados. Ali você tem a fórmula exata sobre como administrar suas finanças de maneira a fazer sobrar dinheiro, isso mesmo, sobrar dinheiro no final do mês. Um curso dentro do curso e vai mudar a sua vida para sempre. Nele você vai aprender a organizar suas finanças através de uma planilha diferente, mais realista do que as que existem por aí, ou ainda se não souber como usar uma planilha, eu te ensino de uma forma à prova de erros. Além disso, você recebe o incrível caderno do orçamento perfeito para baixar e imprimir e usar em conjunto com a planilha ou de forma separada, se você preferir. Esse curso é vendido separadamente por R$197, mas apenas hoje você não paga um só centavo por ele. Bônus
6. Checklist ou lista de verificação são arquivos que você pode imprimir e ir acompanhando para ir vendo o que falta fazer e o que já fez e os resultados que deseja. Esse checklist é um dos conteúdos mais importantes do curso, porque com ele você não fica perdido no meio das informações e vai direto ao ponto, com tarefas diárias que dá até para fazer até conseguir chegar lá. Se houvesse um valor para esse material, ele seria no mínimo uns R$100, mas você hoje também não paga nem um centavo por ele. E agora vem a melhor parte, a cereja do bolo. Você não vai nem acreditar no que eu guardei para você. Como bônus 7, eu disponibilizei um plano prático de ação de 90 dias passo a passo. Além do treinamento, esse plano de 90 dias vai te explicando de uma maneira prática o que você tem que fazer dia após dia. Basta você seguir cada um dos passos em colocar em prática. Funciona assim, eu vou te dizendo como fazer e você já faz na hora. Não tem como dar errado. São modelos prontos de estratégia que eu te entrego. Não tem como errar. Simples. Simples desse jeito, ou seja, o treinamento é totalmente prático, não de teoria. É mão na massa mesmo para que você possa ter resultados o mais rapidamente possível, começando agora. E o mais interessante de tudo isso é que você começa a praticar e já vai vendo as coisas acontecerem. E esse é o diferencial que você só encontra aqui. Além disso, você não precisa ser criativo, coisa nenhuma, ou inventar nada. Todos os passos e modelos eu já criei tudo para você. Eu te entrego tudo pronto, na mão, bastando você copiar e usar. Então fique tranquilo, porque o trabalho duro eu já fiz. Agora, você só precisa pegar e executar. Nem tem ideia do quanto vale esse passo a passo. Imagina que uns R$1.000 no mínimo, mas somente hoje você paga 0 por ele. Isso mesmo, nenhum centavo. Nossa, é muita coisa. Todo esse pacote, se você fosse comprar separadamente, custaria no mínimo mais que R$2.000, que é o que você teria que pagar por tudo que você está recebendo pelo projeto Dívida Zero. Mas não, é claro que não vai ser esse valor, não vai. E para provar que eu confio muito no conteúdo que eu mesmo preparei, o preço não vai ser nem a metade disso. E mais, para firmar o meu compromisso com você, o valor do treinamento não vai ser nem 30% disto, na verdade, nem 20%. O valor normal que eu costumo cobrar pelo curso é de R$500. Mas se você se inscrever hoje nessa turma, o valor não será nem a metade disso, na verdade nem R$150. Se você se inscrever hoje, veja bem, tem que ser hoje. Você vai ter acesso a tudo, ao treinamento Projeto Dívida Zero com 5 módulos e mais de 30 aulas em vídeo, ao curso inteirinho em áudio MP3 para você ouvir onde quiser e quando puder e acelerar seus resultados, ao conteúdo em arquivos para você poder imprimir e facilmente utilizar como material de apoio, também acelerando seu aprendizado e seus resultados. Você também terá acesso a um guia especial contendo um resumo com os 9 melhores livros na língua portuguesa sobre sucesso financeiro e com isso economizando tempo e transformando o seu futuro para um futuro melhor, claro. Também irá receber o fantástico curso do Orçamento Perfeito, que vai deixar você e sua família craques no orçamento da casa e te ensinar a viver com o que ganha, gastando menos do que recebe e podendo realizar sonhos que você achou que não fosse mais possível de realizar. Você vai receber também um checklist completo e prático para poder imprimir e ir seguindo passo a passo, de maneira bem simples, tudo o que tem que fazer sem chance de dar errado. É prático, é simples assim e funciona. E principalmente vai receber também um incrível plano prático de 90 dias que é simplesmente fantástico, pelo valor simbólico de 12 parcelas de R$14,76. Só isso. Além disso, eu vou fazer uma coisa que você não vai acreditar. Ao se inscrever hoje, você vai estar 100% protegido pela minha garantia. Você pode acessar o Projeto Dívida Zero por 30 dias e se você não gostar de qualquer coisa mesmo, achar que não é para você e se não ficar 100% satisfeito e impressionado com o material e ainda se você não gostar da minha voz ou da minha camisa, se você não estiver 100% satisfeito de todas as maneiras, eu vou ficar feliz em te devolver todo o seu dinheiro, todo, 100%. Basta um único e-mail para mim e pronto, não precisa fazer ligação, nada mesmo. Basta um único e-mail. Eu não pergunto nada, simplesmente devolvo seu dinheiro e ainda continuamos amigos. Você simplesmente não tem risco algum. Então, por um instante, pare um instante e respire profundo e se imagine
Isso mesmo, imagine que já passou algum tempo. Hoje é um domingo de manhã ensolarado e você acorda feliz e vai tomar o café da manhã ao lado da pessoa que você ama. E neste momento você se dá conta do quão tranquilo e feliz você está por não ter dívida alguma. Você pode dormir e acordar feliz por saber que não tem dívidas te sufocando. Mas lá pro meio do dia, continue imaginando, você vai passear despreocupado e se perguntando se tudo aquilo é verdade. E o melhor, é verdade mesmo. Olha, do fundo da minha alma eu quero tudo isso para a sua vida e eu tenho certeza que é o que você quer também. E então faz assim, e garanta sua vaga no treinamento agora mesmo. E lembre-se, seu investimento no programa nunca mais vai ser tão baixo como está hoje. Esse preço tão baixo assim é válido apenas para essa turma. Aproveite agora enquanto ainda pode. Você vai ter acesso imediato ao Projeto Dívida Zero com seus 5 módulos e suas mais de 30 aulas, a comunidade incrível de membros que se ajudam mutuamente, ao curso inteirinho em áudio MP3 para você ouvir de onde quiser e quando puder, aos arquivos para que você possa imprimir facilmente e acelerar seus resultados, a um guia especial com resumo dos 9 melhores livros sobre sucesso financeiro. Também irá receber o fantástico curso Orçamento Perfeito para transformar a sua vida financeira para sempre. Vai receber também um checklist completo, prático e simples para ganhar tempo e obter ótimos resultados, e vai receber um incrível plano prático de ação de 90 dias que é simplesmente fantástico, porque esses bônus são incríveis e valem muito, muito mais mesmo do que o próprio treinamento. Faz assim e garanta sua vaga no treinamento agora mesmo. Lembre-se, seu investimento no programa nunca mais vai ser tão baixo como está hoje. Esse preço tão baixo assim é válido apenas para essa turma. Aproveite agora enquanto você ainda pode. Você vai ter acesso imediato ao treinamento Projeto Dívida Zero e seus 5 módulos com mais de 30 aulas, a comunidade incrível de membros que te ajudam e que vocês se ajudam mutuamente, ao curso inteirinho em áudio MP3 para você ouvir onde e quando quiser, aos arquivos para você imprimir facilmente e acelerar seus resultados, um guia especial com resumo dos 9 melhores livros que existem sobre sucesso financeiro, e também irá receber o fantástico curso do Orçamento Perfeito para transformar sua vida financeira para sempre. Você vai receber também um checklist completo, prático e simples para ganhar tempo e acelerar seus resultados, e principalmente um incrível plano prático de 90 dias. Simplesmente fantástico, porque esses bônus, eles são incríveis e valem muito mais do que o próprio treinamento em si. Garanta já a sua vaga agora mesmo. Agora, só lembrando, um ponto que é muito importante justamente pela qualidade superior desse treinamento, da comunidade de membros e todos os demais maravilhosos bônus, nós temos uma capacidade limitada do número de pessoas que os recursos suportam. Então você precisa entrar agora, mesmo porque a qualquer momento as vagas vão fechar e eu não sei quando elas serão reabertas, ou mesmo se será possível manter esse preço, porque ele pode voltar ao normal, que é de R$500. Isso significa que hoje você tem duas escolhas. A primeira é que você pode continuar levando exatamente a vida que você vem levando até agora. E nós dois sabemos que esse tipo de vida, essa vida de privação, de necessidade, humilhações e cheia de desculpas para não arrumar a situação, e a mais comum das desculpas é que você não tem tempo ou não tem dinheiro para isso. Mas dinheiro se arruma e tempo se arruma quando a gente quer melhorar de vida. Ou a segunda escolha, que é a escolha mais inteligente que você pode fazer hoje. E essa escolha que um dia eu fiz para mim mesmo, tendo que me sacrificar. Escolha entrar para o Projeto Dívida Zero. Você vai ter acesso imediato ao Projeto Dívida Zero, com seus 5 módulos e mais de 30 aulas em vídeos, a comunidade incrível de membros que se ajudam mutuamente, ao curso inteirinho em áudio MP3 para você ouvir aonde e quando quiser, aos arquivos para que você possa imprimir facilmente e usá-los para anotações para acelerar os seus resultados, um guia especial com resumo dos 9 melhores livros sobre sucesso financeiro que existe na língua portuguesa, que vai te fazer dar um pulo na vida. Também ter acesso ao incrível curso do Orçamento Perfeito para transformar sua vida financeira para sempre. Vai receber também um checklist completo e prático e simples para você poder ganhar tempo e otimizar os resultados. E vai receber também o incrível
plano prático de ação de 90 dias que é simplesmente fantástico, porque esses bônus são incríveis mesmo e valem muito mais do que o próprio treinamento em si. Então, faça o seguinte, clique aqui embaixo agora nesse botão que diz sim, eu quero o treinamento Projeto Dívida Zero e garanta sua vaga no treinamento agora mesmo.